Jesus, queridos, povo de Deus abençoado, povo do Senhor, povo que vai morar no céu, como diz o filho do irmão Márcio, né? Povo lindo que vai morar no céu. Deus abençoe a sua vida, queridos, a paz gloriosa de Jesus, a paz maravilhosa do nosso príncipe da paz, que essa paz reine na tua vida, no teu coração, nesta manhã de segunda-feira, durante toda a semana, durante todo o tempo da tua vida, enquanto você estiver sobre a terra dos viventes, que essa paz nos invada, que essa paz nos fortaleça, que essa paz nos direcione, em nome de Jesus, né? Tinha paz do Senhor. Aleluia. Receba, querida, a paz gloriosa de Jesus para a tua vida neste dia de hoje. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou a irmã Roseli Ribeiro e estou aqui no programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, não desligue o seu rádio, porque Deus é fiel e tem uma palavra para os nossos corações nesse dia de hoje, com certeza. Porque Deus sempre tem um consolo, uma resposta, Deus sempre tem uma direção, Deus sempre tem um conserto, Deus tem de alguma maneira, Ele fala com seu povo. Deus não deixa o seu povo perdido no deserto, de maneira nenhuma. Ele está conosco, Ele está nos vendo, Ele não se esquece de nada, Ele está anotando tudo, e no tempo do Senhor a coisa vai acontecer. Creia nisso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Está escrito isso. Você pensa numa coisa, aí o Senhor vem e fala assim, mas os meus pensamentos são maiores, mas os meus caminhos são melhores que os seus. Você nem sonha com o que eu tenho para você. É coisa linda, é coisa do céu, é coisa grande. Você crê nisso, queridos? Então glorifique a Deus, dá glória para Jesus, fala que você o ama, que Ele é bom na sua vida e que você vai servi-lo, vai caminhar com Ele em todo o tempo, amém? Glorifique a Deus, porque Ele é bom, aleluia, glórias a Jesus. Amém, queridos, vamos orar então, né? Para nós começarmos a nossa programação aqui, na presença de Jesus, radiantes, contentes, alegres, sorridentes, porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, ó, a gente pode caminhar tranquilo, em paz, para o nosso destino, que é o céu, porque o Senhor nos garante a vitória. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer neste dia de hoje, por mais uma vez podermos estar aqui neste lugar para falar a tua santa palavra, trazer aos nossos corações a tua paz, a tua graça, a tua voz que fala conosco, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é viva, ela todos os dias ela se renova e nós temos certeza disso. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a tua mão está sobre nós, não tem nos deixado a cair no meio do deserto. Obrigado, Deus, nós não somos dignos disso, mas aprove a ti nos chamar, nos escolher e cuidar de nós. E todos quantos se achegarem a ti, o Senhor continua recebendo, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Assim é o Senhor que vai abrindo as suas asas, vai abrindo, vai acolhendo todos aqueles que estão perdidos, que estão desanimados, que estão fracos, que estão desesperados, que estão doentes, que estão, Senhor, sem solução. É só olhar para o Senhor e nós encontraremos a paz que tanto procuramos, nós encontraremos a vida que buscamos, nós encontraremos as respostas que precisamos para a nossa vida. Obrigado, Deus. Nós não temos nem palavras para te agradecer por tão grande amor, por tão grandes cuidados que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando, porque o Senhor é fiel, a tua palavra permanece fiel, e até o final dos tempos, Jesus, o Senhor disse
que o Senhor estaria conosco, que nós não estaríamos sós, que a tua presença estaria no meio do seu povo. Quando o Senhor é invocado, quando o Senhor é buscado, e nós transformamos este local aqui agora, Senhor, num altar de adoração ao teu nome, num altar de clamor ao Senhor. Transformamos este local, Senhor, no local da tua presença, da manifestação da tua Shekinah, na manifestação do fogo do altar. Aleluia! Porque nós queremos nos derramar aqui, nos queimar aqui, Senhor, nos entregar para ti neste lugar. Venha, Senhor, com a tua palavra santa, com a revelação dela para os nossos corações. E enquanto eu, pequeno vaso de barro imperfeito, vou ministrando essa palavra poderosa, eu sei que ela tem poder de curar, de libertar, de transformar, de restaurar, de escrever uma nova história na vida daqueles que buscam a ti. Então, Pai, eu quero dizer que o Senhor tem liberdade para fazer na vida de todos os ouvintes, na vida de todos aqueles que buscam a ti, na vida daqueles que vão ver essa programação depois pelas redes sociais. Não importa, o que importa é que a palavra está sendo liberada, ela será liberada aqui, e o poder dela continua efetuando milagres e maravilhas, porque há quantos mil anos atrás essa palavra foi escrita, e até hoje ela permanece aqui, trazendo vida para nós. Usa-me como um canal de bênção, usa a vida da Ritinha. Pai Santo, nos dê força, graça, meu Deus, para nós estarmos aqui todos os dias que for necessário para ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos como ferramentas nas tuas mãos, que o Senhor venha nos usar poderosamente, em nome de Jesus, e alcançar aqueles corações que eu sei que já estão anotados aí na tua agenda, para que o Senhor atinja pelo poder da sua santa e poderosa palavra, que se manifestou entre nós, oh, aleluia, e que se fez carne, e o Senhor está aqui vivo, porque vivo está o Todo-Poderoso de Israel no nosso meio. Nós servimos um Deus que vive e vive para todo sempre. Amém. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aqui, a minha amiga já está aqui já, né, Cidinha? Deus abençoe a sua vida, minha querida. Bom dia, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje Deus tem uma palavra linda para nós. Linda, 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 como ele sempre tem, né? E vai falar assim, com todo mundo e com o nosso país, com tudo. Viu, Cidinha? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Primeiro, queridos, eu quero ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Depois a gente volta, a gente vai e volta e vamos meditando na palavra do nosso Deus, que é fiel, que é poderoso, que é santo, que é maravilhoso, que continua olhando para nós, cuidando de nós de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que nós, olha, ficamos maravilhados diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, né? Ele continua fazendo. Independente de tudo que aconteça, o Senhor continua fazendo a sua obra. O Senhor continua fazendo a sua obra. Ele não para. Jesus disse, meu Pai trabalha, né? O Deus não para de trabalhar em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que buscam o Senhor, em favor da sua obra, do seu nome, né? Porque não é por nós, Senhor, não é por nós, é pelo teu santo nome, é pelo teu santo nome que é poderoso e que o Senhor é fiel para honrar o teu nome, né? Aleluia, é tão bonito quando Moisés chega para ele, né, e fala assim, Rosângela, querida, Deus abençoe a sua vida, minha marmiteira é preciosa e é a primeira que eu escolho. Por que você não foi na igreja ontem? Eu estava lá te esperando, viu? Mas eu te espero, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi assim, né? Uma vez Deus chegou para Moisés, olha só que louco isso aqui. Chegou para Moisés e falou assim, Moisés, ó, eu vou matar todo esse povo aí, e vou começar de novo um novo povo por você. Porque aquela semente ali era de Abraão, né? Não, esse povo reclama demais, eu não aguento. Olha só, Deus falando isso a Moisés, é tão louco isso, né, irmãos? Mas você acha Deus conversar com você assim? Ele continua mesmo conversando, viu? Aí Moisés falou assim, Senhor, não faça isso. O que é que o
povo vai dizer do Senhor, que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, com o braço estendido, fazendo todas aquelas maravilhas, abriu o Mar Vermelho, nós passamos. Agora, para o Senhor nos matar aqui, isso não vai pegar bem, Jesus, Senhor. Aleluia, isso não vai pegar bem, Senhor. Se eu fosse o Senhor, não faria isso. E Deus mudou de ideia por causa do conselho de Jesus para ele, de Moisés para ele. Você acha, irmãos? Olha que coisa linda. O Senhor não faz isso. O que dirão os povos, né? Moisés preocupado com a reputação de Deus, né? Tem gente que fala assim, né, com a boca cheia. Ai, não tô nem aí com o que estão falando. Gente, você tem que estar aí. Sim, até Deus esteve aí. Até Deus, ele não deixou as nações pensarem coisas erradas sobre ele. Não, ele permaneceu ali com aquele povo, tratou com aquele povo, e o nome dele continuou sendo glorificado, né? Amém, queridos? Então vamos para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Uma palavra linda do livro de Deuteronômio, depois a gente volta lá em Êxodo. E vai para Lucas, Mateus e tudo mais. Deuteronômio, capítulo 25. Você sabe, né? O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés antes deles entrarem na Terra Prometida, 40 anos rodeando ali, andando, 1000 experiências com Deus e tal. No final, antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés faz uma recapitulação de toda a história e ele revê as leis, ele fala novamente os conselhos de Deus, a lei de Deus. Então, o livro de Deuteronômio, ele é uma repetição e um resumo de tudo que está na lei do Senhor anteriormente já dita por Deus, né? É bem um resumão mesmo. Então, você quer aprender a lei de Deus assim? Os recados, os mandamentos, os estatutos. Livro de Deuteronômio, querida, é ali que está o resumo de tudo. E quando Jesus vai pregar também, o livro que ele mais usa, né? Porque Jesus pregou a lei de Deus, é o livro de Deuteronômio. Né? Inclusive, o Sermão da Montanha é o livro de Deuteronômio ali, recalchutado, né? Podemos dizer assim. Então, vamos lá. Então, Moisés está dando lá as instruções para eles entrarem na Terra Prometida, repetindo as leis, as cerimônias e tudo. Tem uma parte aqui, irmãos, que é a coisa mais linda do mundo. Preste atenção, que é o que Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Ele está lá dando as leis sobre pesos e medidas, para o pessoal ser justo, certo? Quando chega no versículo 17, Deuteronômio 25, 17, ele fala assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra que Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Não te esqueças. Deus está usando a boca de Moisés para falar assim: não se esqueça do que o inimigo te fez. Não se esqueça, porque eu vi o que ele te fez. Lembra-te de quando ele veio te atacar, quando você estava fraco. Eu fiquei maravilhada com essa palavra, porque às vezes a tribulação da nossa vida é tanta que a gente acaba esquecendo muita coisa, mas Deus não esquece. Mas Deus não esquece, irmãos, está registrado no livro do Senhor, no livro das obras da nossa vida. Está registrado lá. Quando o inimigo, vendo que eu e você estávamos fracos, debilitados, então ele se aproveitou e chegou para pelejar conosco e nos destruir. Só que Deus anotou. Deus anotou, falou: eu não esqueci. Então você também não se esqueça, porque você vai ter que se livrar desse inimigo. Você vai ter que se livrar desse inimigo. Quando foi que aconteceu essa peleja aqui? Foi lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Eles haviam saído do deserto, certo? Saído do deserto.
Um povo que foi quase 400 anos escravos no Egito. Menos, né? Porque teve um tempo lá que eles ficaram de boa. Mas, enfim, eles eram escravos. Então, eles não eram um exército, eles eram um bando de escravos. Eles estavam entrando no deserto, foi logo que eles atravessaram o mar. Eles estavam ali acampados, um povo, crianças, velhos, pessoas mais fracas, que ficavam andando, eles ficavam para trás. E esses amalequitas, que eram os ratos do deserto, né, eles eram conhecidos como um povo horrível, povo mau, povo destruidor, um povo que não trabalhava, viviam só de pilhagem, eles eram tipo os piratas do deserto, eles viviam saqueando as caravanas que passavam, eles saqueavam como que fala? As plantações, tudo que o povo plantava. Irmão Sina, Deus abençoe a sua vida, querida, em nome de Jesus. Vou colocar seu nome aqui para ganhar a... Você quer vir aqui, irmão Sina? Se você puder vir, pode vir que eu te ofereço aqui o presentinho. Vem aqui nos visitar, tá bom? Aparece aqui se quiser ser hoje, pode ser também, para você pegar um presentinho, porque você está sempre aqui comigo e eu quero presentear os meus ouvintes fiéis, queridas, tá bom? E os queridos também, se tiver algum irmão aí. Enfim, queridos, eles eram um povo mau, não trabalhavam, viviam de roubar os outros. E o que acontece aqui? Eles foram mexer com o povo de Deus que estava atravessando o deserto, estava de boa, não estava fazendo nada para eles, só estava querendo atravessar o deserto para seguir em direção à terra prometida. Estava lá, na sua jornada, quietos, sossegados. Eis que esses amalequitas vieram para lutar com esse povo, para quê? Para roubar o povo. E eles começaram traiçoeiramente roubar os fracos, os velhos, as crianças, aqueles que ficavam para trás, caminhando. E Deus viu, porque você viu que eu li aqui. Não te esqueça de Amaleque, que veio te atacar, na tua retaguarda, os velhos e as crianças e os fracos. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele é sujo, ele vem atacar primeiro os mais fracos. Ele nunca vai no mais forte, ele vai no mais fraco. E Deus está olhando também para o mais fraco. Porque não são todos fortes, guerreiros, valorosos, vitoriosos, musculosos. Não, tem gente fraca. Tem gente doente, tem gente idosa, tem criança. Tem de tudo no exército de Deus. E Deus olha para todos. E Deus vê a limitação de cada um. Agora, o inimigo é sujo, então ele vem atacar na nossa fraqueza. Ele vem atacar na nossa fraqueza. Então, Amaleque chegou e começou a guerrear, começou a querer matar aquele povo, roubar aquele povo de Deus. E quando eles viram aquilo, eles tiveram que se aprontar para guerrear. O que foi a instrução do Senhor, que está aqui nesse capítulo 17. A instrução do Senhor foi que Moisés, por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram no cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Então Arão, Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou Amaleque, o seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que o Senhor está falando, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.
E Moisés edificou ali um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando esse inimigo veio para lutar, eles lutaram ao fio da espada, porque está escrito aqui. Só que também tinha uma ajuda espiritual. Moisés foi lá para o monte, e enquanto ele levantava aquele cajado que abriu o mar, aquele cajado que feriu a rocha e ela verteu água, era uma forma de Deus dizer, Moisés, use as armas espirituais que você tem. Vamos lutar também contra esse inimigo, porque essa luta também é espiritual e você precisa pelejar. Então Moisés entrou em oração, né? Esse cajado significa a força da oração do Senhor, com o Senhor, né? Significa a proteção do Senhor, o agir do Senhor, porque não seria só na batalha carnal das espadas, seria também no movimento espiritual, levantar a força espiritual do povo, buscar a ajuda do Senhor para que Amaleque fosse derrotado. E foi derrotado. Naquele momento ali, matou muita gente e o que sobrou foi embora. Não permaneceram para pelejar contra o povo do Senhor. Mas, o que Deus falou aqui para ele? Falou assim, escreve num livro, para você não esquecer disso aí. Qual é o mistério que Deus tem contra este povo? Que Deus é como se... Deus, irmãos, ele viu tudo do coração desse povo de Amaleque. E o espírito de Amaleque continua sobre o povo até hoje. Tem um povo que não tem temor de Deus. Tem um povo que não... Porque o que fez Deus ficar bravo aqui, além do cuidado do Senhor com os pequenos, com os fracos, com os desvalidos, com os cansados, com os sobrecarregados, é porque Amaleque não estava nem aí. Todos os outros povos, quando viram o que o Senhor fez no Egito, a devastação que Deus fez no Egito, correu a história, a notícia correu no mundo daquela época e ficou todo mundo atemorizado. Você lembra da história da Raabe? Quando os espias chegaram na casa dela lá em Jericó, ela falou, o nosso povo treme só de ouvir falar de vocês e do Deus de vocês. Temor de Deus correu por todos os povos. Você lembra quando o rei dos Amalequitas, não, o rei dos... Ai, esqueci o nome dele agora. Mas ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Por quê? Medo do povo. Medo. Não queria nem chegar perto. O povo queria passar pela terra dele só por passar. Ele falou, não vou deixar. De medo, temor do povo de Deus. Porém, o povo de Amaleque não estava nem aí com o povo de Deus. Falou, o quê? Povo de Deus? Que Deus? Vamos atacar esse povo. A gente ataca todo mundo nesse deserto. Ninguém se sustém diante de nós nesse deserto. Todo mundo que passa por aqui, nós atacamos, nós pilhamos, nós roubamos as suas mercadorias, nós roubamos o povo todo. Por que nós não vamos fazer isso com esse povo? Quem é esse povo? Isso afrontou Deus e Deus não leva afronta. Deus não leva afronta. Preste atenção. Então, se tem alguém olhando para você e falando assim, quem é aquele crente lá? Ele não sabe com quem ele mexeu, porque ele não mexeu com o crente. Ele mexeu com o Deus dos crentes. Então, vai ter retaliação, vai ter resposta do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, o Senhor nos diz assim, a vingança é minha. Deixa a pessoa. Segue a tua jornada. Segue a tua jornada que Deus vai tomar conta disso aí. Deus não aceita afronta.
com relação a ele, com relação ao povo dele. Eu acho incrível isso, porque o povo de Deus, assim como era esse povo de Israel aqui, um povo problemático, um povo que só dava trabalho para Deus, murmurava bastante, pecava bastante, mas não interessa, Deus é que cuida de nós. E Deus não deixa ninguém nos tocar. Isso é real. E ele ainda fala assim, mas Moisés, ó, escreve isso aí, porque eu vou acertar contas com Amaleque. Amaleque vai ser apagado da terra. No momento certo, Deus vai apagar Amaleque da terra. E você sabia que os historiadores e aqueles que fazem as escavações lá, como é que chama? Ai, Ritia, como é que chama aquele pessoal que, tipo Rodrigo Silva, é arqueologia. Os arqueologistas, eles buscam lá no Oriente Médio resquícios de Amaleque. Não tem. Acharam de Nabucodonosor, acharam da toda a Babilônia, eles acham resquícios de todas as civilizações. Não acham nada dos amalequitas. Por quê? A palavra de Deus é fiel. Ele falou, vou riscar a memória, não vai sobrar nada deles. Não vai. E o detalhe é que Deus fala assim, não esqueça do inimigo, não esqueça do que você já sofreu na mão do adversário, não esqueça, não demole, se cuide, irmão. Não demole para Satanás. Deus registrou o dia que ele te afrontou na tua fraqueza. Você estava fraco e o inimigo veio, aproveitou tua fraqueza e veio. Mas Deus viu. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Porque Deus nos guardou desses ataques no dia da nossa fraqueza. Então, queridos, quando chega, eles passaram por isso, Deus falou para Moisés, registra, porque eu vou apagar esse povo e vocês não podem esquecer disso. Em todas as gerações, vocês vão ter que lutar. Vocês vão ter que lutar até que eu consuma tudo. Trazendo isso para os nossos dias, sabendo que Satanás tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta, né? E um dia ele será apagado debaixo dos pés de Jesus. Não haverá memória dele no meio do povo de Deus, porque nós estaremos com o Senhor para sempre. Não haverá memória de Satanás. Aleluia! Isso aqui também prediz algo que vai acontecer no futuro. Aleluia! Aleluia! Né? Então, o Senhor vem dizer para nós essa manhã, fique em paz. Eu registrei no meu livro a afronta que Satanás te fez. Eu registrei no meu livro quando você estava fraco, não aguentava nem orar, não aguentava nem ir para o culto, não aguentava mais nada e Satanás estava lá te oprimindo. Eu vi! E eu não gosto disso, de Deus está falando. Eu não gosto que ataque meu povo na fraqueza do povo. Porque eu sou um Deus justo. É para lutar? É para lutar. Agora, atacar na covardia, como Amaleque fez, pela retaguarda, foi pegar os mais cansados, os mais vulneráveis. Satanás. Aguarde que Deus vai riscar você. Que Deus vai riscar você. E eu estou aqui para dizer mais uma vez, como é que chama? Os do LOA lá, o pessoal, dificuldades físicas, mentais, né? Foram mexer com esse povo. Eles não sabem com quem que eles mexeram. Eles não sabem que Deus já decretou o fim deles. Porque enquanto roubava outras coisas grandes e poderosas, Petrobras, roubava nas empresas, estava tudo certo. Só que chegou na medida, irmãos. Chegou na medida que Deus não suportou mais e decretou o fim de Amaleque no Brasil. O fim desses ladrões, o fim desses que estão pilhando os fracos desse país. Foram nos velhinhos, foram nos aposentados. Foram no povo do Loas. Gente que precisa. Tirou um remédio dessas pessoas. Tirou um alimento deles. E Deus viu. E Deus decretou o fim dos amalequitas no Brasil. Acabou para eles. Porque eles mexeram naquilo que Deus não suporta que mexa. Que são os pobres, que são os pequenos, que são as viúvas, que são os fracos. Aleluia!
A gente vê no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Vou ler aqui para você não pensar que eu estou tirando da minha cabeça. Mateus, por exemplo, né, no livro de Mateus 9, Jesus, várias vezes, Jesus faz isso. E eu acho isso muito lindo do Senhor. Aleluia. Porque ele estava lá pregando. De repente, Jesus olhava para a multidão, irmãos. Sabe esse povo, essa multidão que andava atrás do Senhor? Um povo fraco, um povo pobre, um povo perdido, ovelhas desgarradas. Jesus olhava para eles, a Bíblia diz que ele sentia profunda compaixão. Você pensa que nós estamos sós? Você pensa que o povo de Deus está só perdido no mundo? Não, não está. Nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que zela pela nossa vida. Nós temos um Deus que, quando vê a nossa fraqueza, se compadece de nós. Porque quem não tem dó de uma pessoa quando ela está fraca é Satanás, é Amaleque. Mas Deus tem compaixão de nós. Aleluia. Se eu fosse você, dava um glória para Jesus. Porque você também é um fraco. Assim como eu sou. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós só temos a Ele. A nossa herança é Ele. E nós não temos poder. Nós não temos riquezas. Então, Deus olha para nós e tem misericórdia, compaixão de nós. Mateus 9:36. Vamos ver aqui. E percorria, vou começar no 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha aqui, olha isso aqui. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Você sabe como que eu estou aqui? Como ceifeira da seara do Senhor. Eu fui uma que Jesus pegou, me viu na minha fraqueza. Ai, como é que é aquele louvor? Sabe qual que é, Ritinha? Ele viu na minha fraqueza. Ai, esse louvor fala tudo isso. Então, queridos, Jesus olha do céu para nós. Ele vê um monte de pecador, sim. Mas ele vê um monte de gente fraca. Ele vê um monte de gente perdida. Ele vê um monte de gente desgarrada. Ele vê um monte de gente, sabe, inocente. Um monte de gente que é facilmente explorada. Não só pelo governo, mas também pelos mercadores da fé. Ele olha para nós, irmãos, e ele sente compaixão de nós. Ele cuida de nós. Ele zela de nós. Tanto que ele andava nas vilas, nas aldeias, pregando para essas pessoas, curando essas pessoas, libertando essas pessoas, mostrando para essas pessoas uma nova vida que eles poderiam ter. Aleluia! E é assim que ele continua até hoje, porque ele mudou? Não. Mas hoje ele está aqui através da minha vida, através da vida da Ritinha, através da vida de outras pessoas, através do Espírito Santo dele. E ele continua percorrendo a terra. E ele continua nas vilas, nos becos, nos valados. Ele continua nas aldeias. Ele continua passando pelo mundo e vendo essas pessoas. Vendo a mim e a você e tendo misericórdia de nós. Todo sofrimento Deus está vendo. Toda a exploração que esses governos fazem sobre o povo, Deus está vendo. E Deus vai fazer justiça, queridos. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar do jeito que está.
Deus está chegando na terra do Brasil para fazer justiça, porque eles foram longe demais. Eles corromperam os jovens com a educação falida que é oferecida. Eles corromperam os jovens, as crianças, liberando drogas, facilitando tudo. Eles foram mexendo, até que agora eles roubaram, literalmente, roubaram como o Amaleque, como é que chama? Os velhinhos na sua aposentadoria. É o mesmo que eu tá vendo, eles rindo, falando, vamos roubar. Eles não são os velhinhos analfabetos, eles não vão nem perceber esse pequeno desconto nas suas aposentadorias. Mas Deus viu. Aleluia! Deus viu tudo. Deus registrou tudo. Quando eles chegaram nos mais fracos, nos mais vulneráveis. E eu creio, Cidinha, eu creio. Eu creio nessa palavra, eu creio, porque tudo que Deus tem me falado até aqui está assim, cumprido. Não é porque eu sou bonita, não. É porque eu fico indignada. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. E Jesus me responde na palavra. E a gente também, queridos, a gente também passa os nossos perrengues. E na nossa fraqueza, a gente sempre tem o enviado de Satanás para nos pegar uma espada e torcer dentro de nós. Dentro da nossa dor, da nossa ferida, ele vem e crava mais uma facada e nos espreme e roda a faca dentro de nós. Porque Satanás também usa pessoas, infelizmente. Mas eu quero dizer para você que Deus viu e registrou. E ele vai entrar com vingança contra esses amalequitas na tua vida e da minha vida também. Porque na hora da nossa fraqueza, ninguém pode vir, ou vem trazer remédio para nossa ferida, ou nos deixa quieto, mas não vem se aproveitar de nós, não. Deus está vendo tudo. Deus está vendo, registrando cada coisa. E ele vai fazer justiça em nosso favor. Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele não suporta a injustiça. E nosso país, a injustiça está assim, sobejando, né? Sobejando, mas haverá uma justiça de Deus sobre tudo isso. Eles não passarão impunes. E para acabar de acabar, a pessoa, né, a bonita lá de Brasília, falou que não acredita em Deus. Então, para nós é melhor, né? Porque aí é Deus mesmo que vai tratar com ele. Porque se ele não acredita, portanto, ele não respeita nem as pessoas que servem a Deus. Então, ele está fazendo exatamente como os amalequitas. Vindo, não estou nem aí. Tá todas as nações do mundo falando, não vou mexer com esse povo. Não, esse povo é de Deus. Né? As nações lá em volta do povo de Deus, lá no deserto, todo mundo se borrando de medo do Deus deles, por conta dos feitos que o Senhor fez. Porém, os amalequitas falaram, que Deus, vamos saquear esse povo. E depois que eles chegaram na terra prometida, por várias vezes eles se juntavam com os amonitas, com os moabitas, e iam lá saquear as produções, né, as colheitas. Você lembra do Gideão? Quando ele estava lá malhando o trigo no lagar, eram os amalequitas que estavam querendo roubar também os trigos deles. O que eu acho assim incrível é que esse povo, eles não trabalhavam. Eles só viviam de roubo. Eles queriam só roubar. Mas era uma coisa tão assim, que eu estava dando uma estudada, vai vendo, Cidinha, eles não roubavam tudo, saqueavam tudo. Não, era só um pouco. Por quê? No ano que vem, eles tinham que ter aquele povo lá plantando de novo para que pudesse vir roubar de novo. E não é exatamente isso que o governo faz? Ele não te mata por inteiro. Ele só te deixa escravizado, dependente. Porque o ano que vem ele vai te roubar de novo. Ele vai te roubar de novo. Ele precisa de você vivo, produzindo riqueza para ele. E ele não trabalha, né? A Roberta Luxinger trabalha?
ou ela vive só de roubo? O filho do Lulinha trabalha ou ele vive só de roubo? Esses amalequitas do inferno. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E esse povo vivia no deserto. E não era só o povo de Israel que eles faziam isso, não. Todos os povos em volta tinham medo deles. Porque essa era o método deles. Esse era o método deles de viver. Saqueando as produções, né? E atacando os pobres e pequenos. Pobres e pequenos, eu acho que eles fizeram só com Israel. Só para Deus ficar com raiva mesmo. E Deus mesmo tomar conta deles. Só que depois, na história, lá na frente, nós vamos ver o rei Saul, ele tinha uma ordem que era para ele aniquilar os amalequitas. Ele foi lá e ficou com dó do rei dos amalequitas, não matou o rei, perdeu o reinado por isso e a história andou e foi longe. Porém, Deus cumpriu a sua promessa. A memória de Amaleque foi riscada da terra, que nem os arqueólogos conseguem achar vestígios deles. Mas o espírito, ele continua atuando, né? Porque o espírito, você sabe, é imortal. Então, esse espírito de Amaleque continua atuando. Gente que não trabalha, que quer viver do esforço alheio. Gente que quer explorar o outro. Gente que aproveita para atacar o outro quando ele está fraco, né? Você deu uma bobeira, ele vem e te ataca. Esse tipo de coisa, Deus abomina. Deus abomina. Principalmente se estiver fazendo isso com o filho de Deus, com um crente. Então, se você é um filho de Deus, se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você tem o Senhor como a sua bandeira, como o Moisés falou aqui, né, depois da luta contra eles, falou, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Se você é essa pessoa, fique em paz. Deus anotou tudo, a tua dor, teu sofrimento, o que fizeram com você, quando exploraram você, Deus viu. Ele anotou e está falando para mim e para você, peraí que já eu vou entrar com a justiça contra esses que te fizeram mal. Contra esses que quando viu a tua fraqueza, foi lá e colocou sal na tua ferida, não colocou bálsamo. Aquele que quando viu a tua fraqueza, enfiou uma faca em você e aproveitou e rodou para te ver chorando ainda mais. Não foi aquele que foi te consolar, não foi aquele que foi levar uma palavra de conforto para você. Deus viu e Deus não se agradou disso. Deus não se agradou de ver alguém na tua fraqueza querendo ver o teu mal mais ainda. Porque não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para nós nos ajudarmos, né? Orar, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus não fez ninguém para explorar o outro na sua vulnerabilidade, né? Tem gente que tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Você está vendo que a pessoa está fraca e você vai lá, enfia um trem errado nela, faz uma venda de um trem, faz uma venda de algo estragado para a pessoa. Você enfia uma coisa que você está sabendo, mas só porque a pessoa não sabe falar não, ela é boazinha, e você vai e explora essa pessoa. Isso está errado. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, né? Tem hora que eu sou daquelas que compra até capim seco. Aí, às vezes, eu compro alguma coisa e falo, ai, pai, mas eu não consegui falar não. E o duro é que o vendedor viu que eu não conseguia falar não. Por isso ele ficou me enfiando aquilo. E eu tenho que clamar a força do Senhor para falar não, não quero. Aí, quando eu falo algum não, eu ainda me dou mal, que eu falei o não na hora errada, para a pessoa errada, acabei magoando alguém. Olha, é complicado viver, né, meus irmãos? Mas Deus é bom na nossa vida. Mas o importante é isso. Aprenda isso. Não, que Deus falou para nós essa manhã. O que ele falou? Não se esqueça. Não se esqueça de Amaleque. Deixa-me ler novamente aqui para ficar bem gravado na nossa cabeça. Deuteronômio 25. Vou ler novamente. Porque é muito linda essa palavra. Para você não esquecer e saber que tem um Deus no céu que cuida de você, que anotou tudo. Que anotou e ele vai chegar com a justiça dele. Vai chegar. Deuteronômio 25, 17. O Senhor fala assim, ó. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te feriu na retaguarda. Todos os fracos
que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Eu quero dizer uma palavra para os pais nessa manhã, para as mães. Enquanto você está fraco, fadigado na tua jornada, trabalhando de dia e de noite para poder sustentar teus filhos, tem um infeliz de um traficante aliciando teu filho, pegando o fraco da tua família, pegando o fraco. Eita, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, porque eles estão aliciando os fracos da família, os jovens, aqueles que precisam de cuidado, mas eles estão aproveitando a fraqueza, que os pais estão ausentes trabalhando, ou porque os pais se separaram, um foi para um lado, foi para o outro, a criança ficou vulnerável, o jovem ficou vulnerável, aí o traficante, aquele que quer viver sem trabalhar, aquele que quer roubar, foi lá, aliciou teu pequeno, mas Deus viu. Ai, Jesus, o Senhor viu. O Senhor viu toda a movimentação em volta das escolas. O Senhor viu os aliciadores de menores. O Senhor viu aqueles homens malditos aliciando os pequenos. Ai, o Senhor viu. Viu, anotou. E está falando aqui para mim, para você, não se esqueça. Mas eu, o Senhor, vou riscar a memória desse povo da terra. Aqueles que mexeram com os meus pequenos. Aqueles que mexeram com os pequenos. Tanto em de droga quanto abuso sexual. Deus viu. Você foi no pequeno. Você foi no fraco, seu maldito. Mas Deus te viu. E anotou. E você será riscado da face da terra. Você será arriscado. E a justiça de Deus, o juízo de Deus vem vindo aí para esse povo. É forte o que eu estou falando. E eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor. Deus viu tudo. Deus viu, anotou. E você está pego agora nas mãos do Todo-Poderoso. E de lá você não tem escape. Porque a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Se você caiu, você está pego. E nós veremos notícias desses malditos amalequitas que entraram nas casas, roubaram os velhinhos, aliciaram os jovens, as crianças, abusaram. Deus viu, anotou tudo. E eu estou aqui fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Não se esqueça de Amaleque. Não me esquecerei, Senhor. Não me esquecerei. Não, eu convido você, não se esqueça. Chega diante de Deus todo dia e fale, Senhor, olha o que Ele fez conosco. Na nossa fraqueza. Enquanto eu estava cansado e fadigado, entrou na minha casa, aliciou os meus pequenos, roubou os meus velhinhos. Não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o teu Deus tiver te dado repouso dos teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Irmãos, ou é nessa vida, agora, hoje, que começa o juízo de Deus sobre esse povo, ou é quando Jesus voltar, que com um sopro da boca dele será riscada a memória de Amaleque da terra. E eles não prevalecerão, eles não permanecerão na congregação dos justos, eles não estarão com o Senhor. O lugar deles está preparado no inferno. Aleluia, nossa misericórdia, falei demais. Glória a Jesus. Amém, queridos? Recebe essa palavra. Deus está com você. Deus está comigo, cuidando de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para o programa Maranata. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Shalom, shalom.